vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa querida NR20, uma NR que é voltada para o setor de combustíveis e inflamáveis. Vamos ver aí que existe uma diferença substancial com relação ao que é combustível e o que é inflamável, né? Vamos mostrar aqui bem rapidinho. Mas a NR20 estabelece requisitos mínimos, é bom a gente sempre alertar para essa questão dos requisitos mínimos. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Pronto. É só alertar essa questão aqui dos requisitos mínimos, né? Não é o máximo. Então, tudo que tem na NR é o mínimo do mínimo básico para você fazer uma gestão de segurança na sua empresa. Ela é voltada ao trabalho contra os fatores de riscos de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Então, o ponto crucial aqui da NR, nós já damos de cara aqui, primeiro a gente distinguir que a própria NR já faz essa distinção de o que é inflamáveis e líquidos combustíveis. Primeiro, ela fala apenas em inflamáveis, mas aí está incluso líquidos e gases. E quando ela vai para os combustíveis, ela fala só líquidos combustíveis. Portanto, para deixar bem claro aqui, de cara, que a NR20 não é voltada para questões de sólidos inflamáveis, de outro tipo de substância. O foco dela é apenas inflamáveis, no caso líquido e gases, e no caso de líquidos combustíveis. Mas aí o que diferencia um inflamável de um combustível é justamente o ponto de fogo, que é aquele ponto, aquela temperatura onde a substância já começa a desprender vapores esses que misturados com oxigênio da atmosfera e se for chegar a uma fonte de ignição, pode originar um incêndio. Então, o ponto de fogo é o que vai determinar o que são líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis, inflamáveis e combustíveis, né? E o ponto de fogo até 60 graus Celsius, igual ou menor que 60, são todos considerados como inflamáveis. Acima de 60 até 93 graus Celsius, isso o ponto de fogo é considerado combustível. Então, o ponto principal para a gente distinguir inflamáveis de combustíveis é justamente o ponto de fogo, onde os inflamáveis estão ali na base de 60 graus Celsius abaixo e os combustíveis estão entre 60 e 93, ok? Então, alguns exemplos aqui onde a substância, o produto e a sua orientação com relação ao ponto de fogo, né? O ponto de fogo é a menor temperatura na qual uma substância libera vapores na quantidade suficiente para que a mistura de vapor e o ar logo acima de sua superfície propague uma chama a partir do contato com a fonte de ignição. Foi justamente o que eu comentei com vocês. Para a gente ter só uma noção e um parâmetro com relação ao ponto de fogo, o etanol ele está ali entre 16,6 graus Celsius. Gente, nessa planilha que eu coloquei na imagem, nós percebemos que temos aí a questão do grau Celsius e os graus Fahrenheit. Só que aqui no Brasil, a gente só trabalha com grau Celsius. Aí ficou só para uma observação melhor, certo? O grau Fahrenheit ele é utilizado basicamente nos países de língua inglesa e hoje praticamente os Estados Unidos e algumas potências aqui usam o Fahrenheit. Nós aqui usamos apenas o grau Celsius. Gasolina, pessoal, o ponto de fogo da gasolina está a menos 43 graus Celsius. Então, totalmente, altamente inflamável, não é isso? O diesel, ele já está ali, ó, acima, um pouquinho acima do limite entre gás, entre combustíveis e inflamável. Então, ele já está a 62, a média dele, então ele
já está acima, ele já muda de categoria, está ali numa categoria um pouco diferente. Isso vai com querosene de avião, óleo vegetal, biodiesel. Então, pessoal, primeiro ponto que isso é muito importante a gente conseguir identificar é a diferença entre combustíveis, líquidos combustíveis e inflamáveis. Isso é um ponto principal, ok?